Olá, amigo telespectador da Rede de TV Mais, TV Arte HD. Começa agora mais uma edição do Plantão de Notícias e você confere conosco. Tiroteio interrompe ato de campanha de Tarcísio de Freitas, candidato a governador de São Paulo. Vacinação contra a poliomielite segue em baixa no Brasil. O ministro da Saúde faz apelo para a população encaminhar crianças aos postos de vacinação. E um senador aciona o STF para que Bolsonaro entregue a lista de orçamento secreto exibida no debate da Band. Uma mulher é filmada em posto de combustível por frentista enquanto usava o banheiro do local. Nova regra para a venda de carne moída entra em vigor a partir do dia 1º de novembro. As notícias locais com Maurício Aragão, os bastidores esportivos dos campeonatos nacionais e internacionais e também a previsão do tempo, você confere tudo agora no Plantão de Notícias. Um tiroteio interrompeu a visita de campanha do candidato ao governo de São Paulo pelos republicanos Tarcísio de Freitas. O candidato e sua equipe estavam em um projeto social da comunidade de Paraisópolis. A polícia de São Paulo investiga o caso. Acompanhe conosco a notícia. O tiroteio aconteceu por volta de 11h40 da manhã. O candidato Tarcísio de Freitas visitava um polo universitário em Paraisópolis, zona sul da cidade. Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ouvir os tiros disparados nas proximidades. Equipes de imprensa que acompanhavam a visita tentaram fazer imagens do que ocorria do lado de fora, enquanto pessoas dentro do prédio pediam a outras que se abaixassem. A troca de tiros aconteceu na mesma rua do polo universitário, a cerca de 100 metros de onde Tarcísio fazia campanha. Nenhuma hipótese será afastada. Contudo, dos dados que nós temos, houve sim um ruído com a presença policial naquela área. E de tal modo que o tiroteio ocorre mais ou menos ali entre 50 e 100 metros de onde estava a equipe do candidato. À tarde, o candidato descartou a hipótese de um ataque com motivação política. Foi um ato de intimidação, foi um recado claro do crime organizado, dizendo o seguinte: vocês não são bem-vindos aqui. A gente não quer vocês aqui dentro. Para mim é uma questão territorial. Não é uma questão, não tem nada a ver com uma questão política, não tem nada a ver com uma questão eleitoral, mas é uma questão territorial, que acontece aqui em favelas e comunidades do estado de São Paulo. Bom, a propósito da alegação do candidato Tarcísio, descartando a possibilidade de motivação política do incidente, e o candidato do PT, Fernando Haddad, em campanha nas ruas, foi informado por jornalistas do incidente em Paraisópolis. Haddad afirmou que repudia toda e qualquer forma de violência e que trata seu adversário com respeito, fazendo campanha da paz. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, faz novo apelo para a vacinação contra a poliomielite. Abre aspas. Segundo ele, diz: precisamos vacinar a população. Mesmo com a prorrogação da campanha contra a polio, a vacinação contra a doença segue baixa no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 65% das crianças entre 1 ano e 5 anos foram vacinadas até agora. Entretanto, a meta é imunizar 95% dessas crianças e nesta faixa de idade. Na cidade do Rio de Janeiro, também com o objetivo de ampliar a vacinação, começou uma busca ativa dessas crianças e dessa população-alvo. Confira. Gotas que salvam vidas. Um gesto simples. Mesmo assim, quase metade das crianças de 1 a 4 anos na cidade estão com o esquema vacinal contra a pólio incompleto. A doença é grave e pode provocar paralisias irreversíveis no corpo. O esquema vacinal de poliomielite tem 5 doses. Aos 2, 4 e 6 meses, a vacina é injetável.
E aos 15 meses e 4 anos, o imunizante em gotas. A vacina está disponível nas 280 unidades de saúde do município do Rio. Aos 3 anos, a Sofia mostra orgulhosa que a caderneta de vacinação está em dia. E um senador aciona o STF para que Bolsonaro entregue a lista das emendas do relator exibida no debate. O senador Alessandro Vieira, do PSDB do Ceará, acionou o Supremo Tribunal Federal para obrigar o presidente a fornecer ao STF o detalhamento das emendas. Bom, no debate, o presidente provocou Lula ao dizer que listou mais de 10 deputados petistas que teriam recebido verbas do orçamento secreto, e foi criticado pela campanha presidenciável do PT. Acompanhe a exposição do presidente da República, Jair Bolsonaro, no debate do segundo turno das eleições presidenciais. Acompanhe. O próximo a perguntar é o jornalista do UOL, Josias de Souza. Boa noite, Josias, por favor. Muito boa noite. Boa noite, senhores candidatos. Eu vou perguntar sobre 2 temas numa única pergunta. Os temas são relação entre poderes e governabilidade. O governo Lula comprou o apoio do Centrão com o Petrolão. O governo Bolsonaro comprou o apoio do Centrão com o orçamento secreto. A pergunta é muito singela. Quem for eleito em 30 de outubro terá de se relacionar com o Congresso. Há muitas reformas por aprovar. O que os senhores farão para que esse relacionamento se dê sem a necessidade de comprar apoio legislativo? O primeiro a responder agora é o candidato Bolsonaro, por favor. Prezado Josias, por favor. Eu comprei com orçamento secreto, eu vetei derrubar o veto. Agora, se eu comprei, eu tenho voto. Vamos supor que o senhor seja deputado. Se o senhor recebeu um dinheiro do orçamento secreto, o senhor vai votar comigo. É lógico ou não é? É lógico. Eu tenho aqui uma lista preliminar. 13 deputados do PT que receberam recurso desse tal orçamento secreto. Eu não tenho nada a ver com esse orçamento secreto. Posso até entender que o parlamento trabalha melhor na distribuição de renda do que nós, por lá de cá, o meu Ministério da Economia e o presidente. Agora, por favor, Josias, fala que eu comprei com orçamento secreto, eu posso te trazer, numa outra oportunidade, mais nomes que receberam fortunas desse dito orçamento secreto. Todavia, depois que o presidente mostrou a tabela que supostamente teria as emendas indicadas por petistas, o ministro da Controladoria Geral da União, a CGU, Wagner Rosário, disse no Twitter que nem ele teve acesso à listagem de políticos que solicitaram as emendas do orçamento secreto. Mais uma vez, o presidente Bolsonaro se defende das acusações de que teria participação ativa na decisão de liberação dessas emendas. Acompanhe. O orçamento secreto, eu vetei. O Congresso derrubou o veto com o apoio da senadora daqui. Eu não tenho qualquer acesso ao orçamento secreto. Então, realmente, esse dinheiro, 18 bilhões atualmente, seria muito melhor distribuído para outras áreas do governo. Agora, pela segunda vez, você tem razão, não em tudo que você falou. Iam derrubar o veto de novo. Eu não tenho acesso, eu não sei para onde vai o dinheiro desse tal orçamento secreto. A senadora Soraya, em matéria aqui de quase toda a imprensa, ela fez uso de 114 milhões do dito orçamento secreto. Esse orçamento é privativo do parlamento brasileiro, nós apenas executamos. Eu não posso indicar tantos milhões para fazer tal obra em tal local. Quem indica são deputados e senadores. E agora um registro lamentável no Rio de Janeiro. O caso de abuso no Rio de Janeiro, em um posto de combustíveis na zona sul do Rio de Janeiro, uma mulher foi filmada por um frentista enquanto usava o banheiro do local. A polícia foi chamada e o caso está sendo investigado pela delegacia do Leblon. Acompanhe. Mulheres estão a todo momento com medo de sair de casa, com medo de ir aos locais sozinha, entendeu? O relato é de Júlia Prinze. Ela estava acompanhada da família e da amiga Laíris Gonçalves de Aguiar. O grupo voltava da praia quando parou em um posto de gasolina na Lagoa, área nobre da cidade, e Laíris aproveitou para ir ao banheiro. Ela deu um grito, mas um grito, gente, assim de... Pensa, um filme de terror. Ok. O marido dela, na hora, largou tudo que estava fazendo, foi correndo ver.
A gente ficou meio sem entender o que estava acontecendo. A vítima descobriu que era filmada pelo frentista que estava com o celular escondido em um buraco no teto. Após o flagrante, Laíris começou a gritar, o que chamou a atenção do marido dela e de outras pessoas que foram atrás do funcionário do posto e descobriram as imagens no aparelho de telefone do frentista, o que deu início a uma confusão generalizada. Ela teve muita coragem de gritar, de falar, ele me filmou, estava no celular dele. Tem mulheres que não iam ter essa coragem e ia continuar isso acontecendo repetidamente no mesmo estabelecimento. A polícia foi chamada e todos seguiram para a delegacia do Leblon. O frentista que filmou a cliente prestou depoimento e vai responder pelo crime de registro não autorizado de intimidade sexual. Após a publicação do caso em uma rede social, Júlia diz que recebeu a mensagem de uma mulher que contou ter sofrido o mesmo abuso neste posto. Ela escreveu, abre aspas, acabei ficando em dúvida se era coisa da minha cabeça, porque a culpa é sempre nossa, né? Fecha aspas. Infelizmente, a reação da mulher que passa pela situação é de inércia. Ela fica sem reação, fica sem saber o que fazer. Então, essa mulher precisa ser acolhida e ser encaminhada à delegacia para que seja feito o registro de ocorrência. Em nota, a Vibra Energia, distribuidora responsável pelo posto, disse que repudia qualquer tipo de violação de privacidade, assédio moral ou sexual. Informou também que o frentista foi demitido pelo revendedor, por justa causa. A empresa diz ainda que se solidariza com a vítima, que vai solicitar providências para que esse tipo de situação não mais ocorra. A venda de carne moída no Brasil vai ter novas regras a partir de 1º de novembro. Confira essa matéria conosco. A carne moída deve ser embalada imediatamente após a moagem. E o peso máximo de cada pacote deve ser de 1 quilo. Não será permitido que a carne venha da raspagem de ossos ou obtida de quaisquer outros processos de separação mecânica dos ossos. Entre as novas regras, a porcentagem máxima de gordura do produto deverá ser informada no painel principal, próximo à denominação de venda. É ingrediente obrigatório na fabricação de carne moída a carne obtida das massas musculares esqueléticas e é proibida a utilização de carne industrial e a partir de moagem de miúdos. Somente pode ser fabricado para expor à venda para o consumidor 1 quilo. Por quê? Porque a carne moída é um produto mais manipulado. Então, você precisa, ao adquirir, você não pode ter o risco de ter uma manipulação incorreta, descongelar. Sobre a refrigeração, a carne moída resfriada deverá ser mantida entre 0 e 4 graus e congelada a temperatura máxima de menos 12 graus. As novas regras entram em vigor a partir de 1º de novembro e os produtores terão prazo de 1 ano para se adequar às novas condições. E nós vamos agora a um breve intervalo e voltamos em alguns instantes. Aguarde. Eu conheço pessoalmente o trabalho do Acnur com refugiados e sei que neste exato momento as vidas de crianças inocentes dependem de pessoas como você e eu. Crianças que escaparam de guerras e desastres e precisam urgentemente de nossa ajuda. Por favor, dê atenção a elas. Seu apoio pode salvar vidas. Junte-se a mim hoje. Vamos ajudá-las. Isso aqui. Você também tá sentindo essa vibração? Não, né? Pra viver isso aqui de verdade, tem que viver de perto. Viaje, vem pra cá! Viva de perto a cultura do nosso país. Viaje, Brasil, sede de experiências incríveis. De
volta ao segundo bloco, você confere agora as matérias locais com o jornalista Maurício Aragão nos bastidores da Notícias das Cidades. E esses são os destaques. Criança morre afogada em Rio das Ostras. Teresópolis tem 154 oportunidades de emprego. Magé tem Semana da Ciência e Tecnologia e o Festival Cervejeiro foi destaque em Guapimirim. Maurício Aragão, segue com as notícias. Meu amigo Antônio Alexandre, a gente começa o giro de informações pelos municípios, infelizmente falando de um afogamento em Rio das Ostras. Aconteceu na tarde do sábado na praia de Itapebuçus. Um menino de 4 anos morreu após se afogar quando estava com seus pais naquele local. A criança chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros, foi levada para o pronto-socorro municipal, mas chegou na unidade já sem vida. O corpo foi levado para o IML de Macaé e liberado para sepultamento e o caso registrado na 128ª Delegacia de Polícia de Rio das Ostras. Infelizmente, mais um caso. Alguns meses atrás registramos uma menina que foi afogada também em praia de Rio das Ostras, na época também junto com os familiares. Fica aqui nossa solidariedade a toda a família e o alerta aos perigos das praias. Ainda falando de Rio das Ostras, nessa quarta-feira, dia 19, de 10 da manhã às 4 da tarde, acontece mais uma edição da ação comunitária Mais Cidadania para Você, oferecendo uma série de serviços gratuitos aos moradores da região na Praça de Mar do Norte, que fica na Rua Albano Branco, Guimarães. A promoção da Prefeitura, por meio da Secretaria de Assistência Social, conta com apoio de instituições privadas e sociedade civil. Estarão sendo oferecidos serviços como atendimento de cadastro único, comitê de subregistro para emissão de documentos, tudo isso com gratuidade para a segunda via de certidão de nascimento, óbito e casamento. Também haverá marcação de castração para cães e gatos, pesagem, aferição de pressão, corte de cabelo feminino, cadastro de pessoa com deficiência, acolhida e orientações, cadastro e encaminhamento para vagas de empregos, entre outras atividades. Antônio Alexandre falando do número de vagas de emprego em Teresópolis, atualizando para 155 vagas oferecidas através do Portal do Trabalhador. A gente vai conferindo aí na tela algumas das oportunidades de emprego que variam para pessoas com e sem experiência e também para as PCD, as pessoas com deficiência. Vale lembrar que, além de acessar o Portal do Trabalhador pelo site oficial da Prefeitura, os candidatos também podem procurar presencialmente o Cine, que fica nas dependências da própria Prefeitura, no primeiro piso, ou a Casa do Trabalhador, que fica na Rua Luiz Nogueira Júnior, no bairro de São Pedro. E durante esta terça-feira, dia 18, e quinta-feira, dia 20, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Magé está realizando a Semana de Ciência e Tecnologia, Ciências sob Tendas. O evento está acontecendo na Escola Municipal Geraldo Isaura Ferreira Teles, em Piabetá, no 6º Distrito, e tem como público-alvo alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental da rede municipal. Serão 3 dias de eventos, como anatomia comparada, óculos de realidade virtual e o uso de robôs Ozobot. O objetivo é demonstrar as diferenças anatômicas entre os órgãos de porcos e de humanos. Os óculos usados combinados a celulares podem levar os participantes a um mundo digital relacionado a temas de neurociências e nanotecnologia, e os robôs serão programados por sequências de cores para superar desafios, fazer trajetos em diferentes velocidades ou mesmo dançar. Além disso, a exposição que estará acontecendo durante o evento vai permitir conhecer um pouco mais sobre grandes cientistas brasileiros, como o sanitarista Carlos Chagas, o inventor Santos Dumont, o médico cineasta Sebastião Comparato, a médica Nízida Silveira, o sociólogo Darcy Ribeiro e o geógrafo Milton Santos.
E agora a gente traz um pouco do que foi o festival Cerveja das Montanhas, em Guapimirim. Confira. Guapimirim recebeu um dos maiores encontros cervejeiros da região, o Festival Cerveja das Montanhas Guapimirim 2022. O evento foi realizado pela Rota Cervejeira do Estado do Rio de Janeiro e aconteceu aqui, na Praça da Cutia, neste final de semana. 13 cervejarias das cidades de Nova Friburgo, Teresópolis, Petrópolis, Cachoeiras de Macacu e da nossa cidade trouxeram muito sabor e alegria para quem passou por aqui. A Rota é uma associação turística que visa fomentar a economia das cidades através do turismo. Só em eventos de grande magnitude você consegue ter várias cervejarias e de várias cidades. Então, assim, é muito legal porque é diversidade, sabores, experiências, né? Isso é tudo um pouco do que representa a Rota Cervejeira. A gente fez uma festa linda para vocês, com apoio sensacional de muita gente, da prefeitura inclusive. É muito satisfatório, é muito legal. A gente está muito feliz, né, em receber esse festival Cerveja das Montanhas, que é um evento que teve sua primeira edição em Friburgo, recebendo aqui na nossa cidade a Serra Verde Imperial, né, as 5 cidades representadas, Guapimirim, Cachoeiras de Macacu, Friburgo, Petrópolis e Teresópolis, com as melhores cervejas artesanais que a gente tem na região. Um mix, né, de programação que esse evento traz. Para além das cervejas, né, para quem curte e aprecia, temos também a parte gastronômica, além da programação musical, que apresenta a cultura da nossa região. Esse evento que articula diversas pontes para fazer com que o nosso turismo fomente, né, na cidade. É muito importante esse trabalho de consolidação desse circuito cervejeiro para a gente. 3 dias de festa para celebrar esse encontro da nossa região e que venham mais. Esse é o primeiro, certamente virão outros nesse desenho. Primeiramente, quero dizer que é uma honra receber esse grande festival na nossa cidade, reunindo mais de 10 cervejarias da nossa região, com os melhores sabores de cerveja do estado do Rio de Janeiro. Guapimirim hoje, de fato, faz parte, turisticamente, da Rota Cervejeira. E isso é muito importante e valoriza demais a nossa cidade. E, é claro, participar desse festival que veio para fazer história na nossa região serrana. A gente já está ansioso esperando a próxima edição. Para maiores detalhes do que rolou aqui, acesse @Festivais de Guapimirim no Instagram. A gente se vê e até a próxima! E falando do tempo da capital carioca, você confere também as notícias da região sudeste. O Rio tem previsão de chuvas isoladas e moderadas com baixa intensidade. Temperaturas variam entre 20 a 29 graus centígrados. Confira a previsão do tempo com o Clima Tempo. Nesta terça-feira, uma mudança no padrão da circulação de ventos já aumenta as condições de temporais no estado de São Paulo. Vai ser um dia com muitas nuvens e a chuva já pode começar de forma fraca e isolada pela manhã na região da Grande São Paulo. A Baixada Santista, Santos, a região do Vale do Ribeira ficam com mais nuvens e nessas áreas a chuva acontece em vários momentos. As temperaturas também ficam amenas. Já no interior paulista pode chover forte na região de Bauru e também na cidade de Presidente Prudente. As demais áreas ainda vão ter um dia com sol, temperaturas em rápida elevação, mas pancadas bem típicas da primavera concentradas no período da tarde. Volta a chover também na região de Ribeirão Preto, mas as temperaturas ainda ficam altas. Já no sul de Minas e no estado do Rio, tem previsão de pancadas de chuva, mas de forma muito isolada ao longo da terça-feira. A capital Belo Horizonte, a região do Triângulo Mineiro, todo o centro e norte de Minas e parte do interior do Espírito Santo ainda continuam com tempo firme, mas já aumenta as condições de chuva com moderada intensidade na região de Vitória e por todo o litoral norte fluminense. No Rio de Janeiro, máxima de 29 graus. Em São Paulo, a máxima não passa dos 24 graus. Em Vitória, o tempo ainda segue abafado, com máxima de 27 graus. E na capital Belo Horizonte, a sensação ainda é de calor. A máxima na terça-feira é de 30 graus. Vamos agora ao futebol, que tivemos aí então um final de semana muito tumultuado por conta de equipes que, lamentavelmente, tornaram os estádios um verdadeiro inferno. E o presidente da CBF lamenta os episódios de violência em Ceará e Cuiabá e Sport vezes Vasco da Gama lá em Pernambuco. E diz,
abre aspas, esperamos que o STJD tome posições duras, fecha aspas. Bom, o que aconteceu foi um final de semana de futebol no Brasileirão, Série A e Série B, marcados por episódios de violência em mais de uma partida. Como nós falamos, pela Série A e pela Série B também. E teve 2 partidas encerradas antes do previsto, após as confusões nos estádios. O primeiro, vocês acompanham aí nas imagens, foi entre Ceará e Cuiabá. E em seguida, na Ilha do Retiro, entre Sport vezes Vasco da Gama. O presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, se pronunciou sobre o ocorrido. Em nota publicada na noite de domingo, pela entidade máxima do futebol brasileiro, que também citou a suspensão da partida entre Goiás vezes Corinthians. O Flamengo aí reclamou muito através da sua diretoria, porque, na verdade, o Corinthians enfrenta o Flamengo no Maracanã na quarta-feira e acabou sendo poupado. Não teve, então, o desgaste de uma partida. Já o Flamengo teve esse desgaste. O jogo entre Goiás e Corinthians aconteceria nesse último sábado, dia 16, em Goiânia. O mandatário pediu postura firme do Superior Eleitoral de Justiça Desportiva, o STJD, nesses casos. Vocês conferem agora na íntegra a nota do mandatário da CBF. Abre aspas. Estamos indignados com as imagens que vimos hoje nas 2 partidas das séries A e B do Campeonato Brasileiro, competições com números recordes de participação popular nos estádios e que está sendo marcado pelo retorno das famílias. Esperamos que o STJD tome posições duras. Nos colocamos no lugar dos pais daquela criança desmaiada em Fortaleza. Nós aguardamos que punições drásticas sejam tomadas pelo tribunal. O futebol brasileiro não tem mais espaço para a violência e o retrocesso. Fecha aspas, afirmou o mandatário. E você confere agora o que foi destaque na semana no Brasil e no mundo com o Giro de Notícias. A semana começou com liberação de consignado para beneficiários do Auxílio Brasil. O crédito ele fica disponível em até 2 dias úteis depois da averbação, ou seja, da gravação do valor da parcela no auxílio, e ele é acreditado na mesma conta que recebe o auxílio. O governo prorrogou o prazo para atualização de dados do Cadastro Único e agora as famílias têm mais 30 dias para regularizarem o cadastro. A inflação oficial de setembro ficou em menos 0,29%, de acordo com dados divulgados pelo IBGE. E a pesquisa mensal de serviços, também realizada pelo IBGE, apontou o crescimento do setor de serviços em agosto. Já é a 4ª taxa seguida de aumento. O Fundo Monetário Internacional revisou o crescimento da economia brasileira de 1,7% para 2,8% neste ano. 2023 pode ser um ano de recessão, de desaceleração da economia mundial, em função dos conflitos que nós tivemos esse ano na Ucrânia, com a invasão pela Rússia. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos lançou uma campanha contra a pornografia infantil na internet. Bom, e assim a gente encerra mais uma edição do Plantão de Notícias, agradecendo a você, amigo telespectador e assinante, e a vocês, internautas, que nos acompanham através das redes sociais. A gente vai ficando por aqui, agradecendo a vocês também da equipe técnica por proporcionar esses momentos de informação do noticiário da nossa rede. Muito obrigado e até a próxima edição.